Gênesis capítulo 5. Só mais um pouquinho de retorno, João. Gênesis 5, vamos fazer a leitura a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, outras traduções, Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mais uma vez o verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Deixa aberto em Gênesis 5, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, do seu trono, mediante ao sangue e os méritos do seu Filho, eu e todos os redimidos podem ir a Ti, podem ter acesso ao Senhor. Ó Deus Santo, socorre-nos nesses dias, ampara-nos por Tua graça, consola-nos, fortalece-nos, ergue-nos, constrange-nos com Seu amor e traz a nós um senso, a realidade da Sua presença viva, quente, gloriosa, poderosa, transformadora, santificadora, vivificadora. Não se aparta de nós, Senhor. Não nos lance fora da Tua presença, nem retire de nós Teu Santo Espírito. Não deixa a nossa fé cristã consistir numa liturgia decadente, uma religiosidade morta, pragmática, mas de uma fé viva, num Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre é bom estar com vocês e nós podemos perceber que nós somos cristãos verdadeiros quando partes da nossa fé cristã é impedida de ser professada. Por exemplo, hoje, com esse aumento de casos em nossa região, fomos bastante limitados, mas pelo menos o culto foi preservado. Entretanto, a comunhão após o culto, ela não vai poder ser realizada. E veja como que para um crente genuíno isso faz diferença. O ambiente já fica mais limitado, há uma tristeza entre nós, pelo menos comigo foi assim. Por quê? Porque ao término do culto, não vamos poder nos encontrar, conversar, ter comunhão. Não é pela janta que é servida, mas é pelo contato com o outro redimido, é a comunhão com o salvo. E 1 João diz que é das marcas do verdadeiro crente, comunhão com outros crentes. Ele quer estar próximo de outros crentes, conversar com outros crentes, compartilhar com outros crentes. E nesses dias nós vamos ser privados disso. E isso traz muita tristeza. Então veja, um simples aspecto da fé cristã, quando é impedido para o verdadeiro cristão, quando é impossibilitado, causa nele reações, causa nele tristeza. E esse aspecto da fé é importantíssimo, a comunhão. Não sei se você está assim, eu acredito que você deve estar sabendo que ao término vai ter que se dirigir para o teu lar. E isso é uma evidência que você, o Espírito de Deus te transformou, porque você tem desejo, anseio de estar junto com outros irmãos. O tema da minha mensagem hoje é um chamado para andar com Deus. Um chamado para andar com Deus. Para uma vida de comunhão.
A nossa fé, irmãos, o nosso contato com Deus vai além do suprimento das nossas necessidades. O nosso acesso à presença de Deus vai além da operação de algum milagre em socorro às nossas necessidades. O nosso acesso a Deus transcende a necessidade física. É o alimento da nossa alma. É o prazer que sacia a alma do salvo. É mais do que a oração intercessória. É um relacionamento com alguém e não com algo. Não é um objeto. É uma pessoa que tem vontade, pensamentos e sentimentos. Fomos chamados para isso, não só para requisitar a Deus em nossas aflições, mas para desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Então a presença de Deus, ela traz isso a nós, norte, direções, em tempos confusos como esses, norteia, aponta, conduz, ilumina nossos caminhos. A comunhão com Deus supre nossas necessidades, porque Ele é um Deus e um Pai amoroso. A comunhão com Deus satisfaz as exigências da nossa alma faminta, traz completude e prazer como nada na terra. E a nossa comunhão com Deus o glorifica. É para a glória dEle, para Ele ser exaltado, ser redimido. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Será que em pleno século 21, no meio desse caos moral que o mundo e a sociedade se encontram, do esfriamento e do desvio da cristandade, será possível, será que ainda é possível andar com Deus? Ter comunhão com Deus? Será que é possível caminhar lado a lado com Deus em um tempo tão sombrio como o nosso? É sobre isso que eu quero tratar. É um convite a andar com Deus, é um chamado para andar com Deus. E eu quero tentar, à luz do texto que eu abri, estimular você a algo mais elevado na fé do que apenas atender suas demandas. Algo mais sublime, algo mais profundo do que apenas a rotina religiosa diária e a esperança de ser acudido nas suas aflições. É um vínculo, um pacto, uma aliança, uma relação mais profunda, íntima, pessoal, particular, individual, com ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Deus. O livro de Gênesis, como o livro que eu abri, onde foi extraído o texto base da mensagem, ele começa com a criação. Nos primeiros capítulos vai narrar a criação do mundo em 6 dias. No 6º dia, a coroa da criação, chamado pelos teólogos a obra-prima da criação, Deus cria o homem, Adão e Eva. E um dos maiores benefícios que o homem contava quando Deus cria tudo e cria um belíssimo jardim e o coloca no jardim para ser senhor do jardim, cuidar do jardim. Dos maiores benefícios que havia é que em Gênesis 3:8, a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia ter com o homem, andar com o homem. Então a Bíblia diz que o maior benefício que Adão tinha era a presença de Deus. Adão andava com Deus, tinha pleno acesso à presença de Deus. Mais do que a presença, ele tinha uma proximidade singular
distinta. Deus caminhava por aquele jardim com Adão, na presença de Adão. Essa era a maior bênção da criação, a maior bênção que o homem podia desfrutar, a presença pessoal, particular de Deus, de modo que Adão andava com Deus. Entretanto, em Gênesis 3:6 e até o verso 24, ocorre o que? A queda, o primeiro pecado. O homem cai, e todas as consequências drásticas que você conhece, afeta a terra, o parto da mulher, põe inimizade entre ela e a descendente da serpente. Mas a pior consequência, o verso 24, o homem é banido da presença de Deus. O pecado faz uma ruptura, coloca um muro, há uma separação. O homem então é afastado da presença de Deus, em razão do pecado. A consequência mais trágica, a pior consequência da queda. Então os textos vão se desdobrando. Em Gênesis 5, começa a narrativa de uma genealogia. E no meio dessa genealogia de Adão, é que aparece Enoque. Nós chegamos então em Enoque, que é o personagem que vai me ajudar na minha exposição. E Enoque aparece no meio de uma genealogia, a genealogia de Adão. Os descendentes de Adão vai convergir na presença, no nascimento, na existência de Enoque. Quem era Enoque? O texto diz que ele era a 7ª geração após de Adão. A 7ª geração depois de Adão vem Enoque. Adão gera Sete, Sete gera Enos, Enos gera Cainã, Cainã gera Malael, Malael gera Jared, e Jared, pai de Enoque, vai gerar Enoque. Então, mais ou menos ali, depois de Adão até Enoque, haviam se passado mais de 500 anos. Quem era Enoque? Por que ele se destacou no meio de uma genealogia? Por que ele é tema da minha mensagem essa noite? Ele ficou conhecido pela alcunha do homem que anda com Deus. Por andar com Deus, isso é o mesmo que ter comunhão, relacionamento, vínculo, vida de oração. Então Enoque se destacou no meio de uma genealogia por fazer algo distinto dos seus contemporâneos com relação a Deus. E Enoque andou com Deus. Então a genealogia para e dá um destaque para esse homem por algo distinto que ele realizou entre os seus contemporâneos. Ele tinha um relacionamento especial, pessoal, íntimo, profundo com Deus, através do termo Enoque andou com Deus. Assim ficamos sabendo. E nós vamos ver à luz da história de Enoque, que mesmo no tempo que nós estamos vivendo, é perfeitamente possível andar com Deus. Então eu vou usar a história de Enoque, que andou com Deus, e essa palavra, esse termo, temos vários desdobramentos: andar com Deus, oração, comunhão, vínculo, aliança, relacionamento, enfim. Eu vou usar essa história deste homem que fez isso em sua geração, para mostrar para nós que mesmo nessa pior fase da existência humana de alguns seguramente estão contemplando a pior fase da sociedade, a pior fase da nação, a pior fase espiritual que se encontra, a pior fase da cristandade. São tempos muito difíceis, muito modernos.
Mas Enoque vai nos mostrar, mesmo você estando sentado aí e não estando com nenhum pingo de motivação com relação à fé, com nenhum pingo de desejo ou de vontade de se elevar na sua vida espiritual, totalmente vítima da sequidão, do esfriamento, do medo, do desânimo, da prostração, a fé, ainda assim, é possível ter comunhão no mesmo nível que Enoque teve. Vamos começar então, primeiro falando da sua comunhão com Deus, a comunhão de Enoque com Deus. Verso 22 diz: andou Enoque com Deus, e depois gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Vamos começar com a primeira parte. E andou Enoque, andou, aqui um termo para expressar que espécie de relacionamento Enoque tinha com Deus, que espécie de intenções ele tinha com Deus, como se mede a extensão dessa comunhão, desse vínculo, dessa aliança. Essa palavra vai medir, vai mostrar a profundidade, a largura, a extensão deste vínculo com Deus. Ele usa o verbo andar, e Enoque andou com Deus. O hebraico aqui fala de caminhar ao lado, fala de um relacionamento próximo, íntimo, e ele dá a ideia também de não só uma ação, mas uma ação contínua, um estilo de vida. Enoque tinha um relacionamento próximo. Enoque caminhava lado a lado. Alguns seguem a Deus, isso é uma categoria, ótima, é uma categoria cristã, seguir a Deus. Outros dão um passo à frente, caminham ao lado dele. É diferente de segui-lo, caminhar ao lado. Enoque fazia isso, é como os apóstolos. Nós tínhamos ali a figura de 9 apóstolos, deixa eu ver, 9, 10, 12, isso, que seguiam Jesus, e 3 andavam com Jesus, lado a lado. Então é uma espécie de relacionamento incomum, invulgar. E Enoque fazia disso um estilo de vida. Era uma vida dedicada a um relacionamento com Deus. Essa é uma expressão raríssima aqui no Antigo Testamento, só usada em outro personagem em toda a Bíblia. Só 2 personagens têm esse título de andar com Deus. Um é Enoque e o outro é Noé. Em Gênesis 6 diz que Noé andou com Deus em meio aos seus contemporâneos. Então esse era o nível. Caminhava ao lado, tinha um relacionamento. É diferente de cultuar no domingo, diferente de orar nas refeições, ou diferente de orar antes de dormir. É um relacionamento profundo, íntimo. Esse termo andar demonstra que Enoque desfrutava não só de comunhão, mas de íntima comunhão. Você tem comunhão com o seu amigo, com a sua esposa você tem íntima comunhão. Você tem comunhão com sua amiga, mas com a mãe você tem íntima comunhão. Profunda comunhão, intensa comunhão. Um comentarista disse: Enoque tinha um estilo de vida caracterizado pela sua devoção a Deus. O que esse texto nos ensina? Que podemos, presta atenção, o que você pode extrair daqui? Não é simplesmente olhar a narrativa, olhar o exemplo, nossa, é legal, admirá-lo, fazer seus comentários. Não, esse texto ele dá algo para nós. Ele ensina que diante de Deus, que a vida cristã consiste em mais do que obedecer regras.
é mais do que um compêndio doutrinário. A vida cristã é mais do que ir a Deus e obter o suficiente para viver. Assim que alguns cristãos vivem. É uma relação de obediência a um compêndio doutrinário, ou é uma relação que visa só buscar o que é suficiente para a sobrevivência. Quando Enoque diz que andou com Deus, ele está demonstrando que existe um estágio mais elevado na fé para alcançar. Existe um degrau mais alto para subir. Podemos ver Deus como Senhor, Deus como Salvador, aquele quem ofertamos nossos sacrifícios, andamos em obediência, mas existe também o Deus que é amigo, o Deus que tem aliança, o Deus que comunga com a sua criação. É um Deus, irmão, nossa fé é mais que suprir necessidades. Precisamos entender isso. A maioria da cristandade, a vida cristã não consiste em mais do que livramento dos problemas. Não consiste mais que cura para as doenças. Não consiste nada mais, nada menos do que provisão financeira, provisão amorosa. Deus se limita a isso, a providenciar os recursos necessários para a sobrevivência. Enoque está dizendo, não, há um nível maior, há uma forma maior de se envolver com Deus. Você pode desfrutar dele pessoalmente, você pode ser amigo dele, você pode andar com ele, você pode ter uma relação íntima com ele. Ele não é uma força impessoal, não é uma energia no cosmos, ele é uma pessoa, ele tem vontades, sentimentos e razão, pensamentos. Esse atributo de Deus, a pessoalidade de Deus, ensina o quê? Que ele é um ser relacionável. Eu posso me relacionar. Então talvez você encontre dificuldade, você olha para esses exemplos, ou escuta as biografias, e entende, ou não sabe, que isso aqui foi uma coisa remota, distinta, para um tempo distinto. E talvez a sua fé nunca foi grande, superlativa, por não entender que ela é mais que acudir suas necessidades. Talvez hoje ela pode mudar, não porque você era fraco, indolente, sem fé, é porque você não sabia. Eu posso me atrever e ir além? Pode. Eu posso desejar mais que as mãos? Eu posso desejar a face? Pode. Há um estágio mais elevado do que ficar nessa pindaíba de vida, só clamando a Deus, socorro, 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 socorro. Pode? Pode. Essa ideia é elevar a sua visão, elevar a sua visão da fé. E quais são os instrumentos para isso? Como eu ando com Deus no dia de hoje? Como esse tema, essa expressão, ela se reflete em atitude prática. Primeiro, o zelo pela sua palavra. Ande com Deus através da Escritura. Pastor, mas aí você está sendo redundante, você está trocando 6 por meia dúzia, você não está trazendo algo novo? Todo mundo sabe que tem que ler Bíblia, e eu leio Bíblia. Sim. Mas você lê a Bíblia com o intuito de apenas conhecê-lo, você rastreia ele pela Bíblia, você vê as pegadas dele na Escritura, você a lê com a finalidade de conhecê-lo, de aprofundar no conhecimento dele, você lê a Bíblia com o fim de redescobrir a Deus, louvar a Deus. Você lê a Bíblia em espírito devocional, você lê a Bíblia faminto por Deus, você está caçando a Deus, você está à procura de Deus em cada página da Escritura. É assim que anda com Deus em nossos dias.
o zelo pela maravilhosa palavra sagrada, palavra divina, palavra inspirada, palavra, expressão do ser de Deus, da ciência de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. Aqui estão contidas as digitais de Deus. O fôlego de Deus deu origem a este livro estupendo. Leio-o com a finalidade de caminhar. As pegadas de Deus estão aqui. Leio. Eu ouvi uma vez um pastor dizer isso há 18 anos atrás, nunca esqueci. Ele pegou a Bíblia e falou assim: ó, quem lê a Bíblia por hobby, só pelo prazer de ler, só pela alegria, só pelo gozo de ler, nunca mais esqueci desse termo. Por hobby, por paixão, por prazer, vá para a Bíblia. Aqui estão contidos os atributos de Deus, aqui está contido as obras de Deus, o que Deus é, o que Deus faz. Aqui está contido o Deus encarnado na pessoa do Filho. Há analogias, há metáforas, há cristofanias, teofanias. Deus está contido em toda a Bíblia. Tenha comunhão, se debruçando nesse livro, comendo, mastigando, conformando os textos a você, até que Deus salte dos textos, salte das linhas, queime teu coração e se revele a você. Deus está aqui, é um livro vivo, com palavras vivas, escrito por um Deus vivo. Está aqui, Deus fala nesse livro. Você pode encontrá-lo. Então, ler com o intuito de conhecê-lo, ler com o intuito de redescobri-lo, ler com o intuito de adorá-lo. John Wesley era conhecido como o homem de um livro. O homem de um livro. Que livro era esse? A Bíblia, é claro. O homem de um livro. John Bunyan dizia: se cortasse suas veias, não sairia sangue, mas sairia versículos. Que mais? Instrumentos para andar com Deus. Primeira palavra. Segundo, a oração. Outra vez, o senhor vem fazer redundância, pastor? Quem não sabe orar, pastor? Até os romanistas. É só babucear qualquer coisa e no final colocar no nome de Jesus. Está orado. A oração como instrumento de andar com Deus. Deixa eu dizer, é claro que o mundo inteiro ora, as religiões do mundo inteiro invocam seus deuses, cristãos de todas as denominações oram, mas eu estou dizendo que existe uma modalidade de oração que é mais elevada. A oração não consiste só na oração intercessória, apresentar a Deus necessidades, rogar para algo, para alguém, pedir que portas abram, que portas se fechem, que Deus converta, que Deus faça, que Deus mova, que Deus proveja, que Deus livre, que Deus cure. Há uma modalidade mais elevada, que é destinada apenas para caminhar com Deus, é destinada apenas para comunhão com Deus. É a oração de louvor, é a oração de adoração, é a oração onde eu desfruto da presença de Deus, é a oração onde eu vou ao Santíssimo, não para reivindicar coisa alguma, não para pedir por coisa alguma, apenas pelo privilégio de estar com Ele. É a oração, é a audiência marcada com o soberano, a audiência marcada com o eterno, é a audiência com uma única pessoa exclusiva, Deus, o Senhor. Qual a última vez que você chegou ansioso do trabalho, olhando para o relógio, o ônibus estava demorando, o trânsito estava cheio e você estou ansioso, como Davi, como servo brama pelas correntes d'água, assim minha alma tem sede de ti, para chegar no meu quarto, tirar o casaco, os sapatos e me prostrar, estar a sós com Ele, Deus, num ato tão simples que até uma criança pode fazer. A oração da comunhão é mais que intercessória, é entrar em uma audiência com Deus. Como eu já ilustrei aqui, o Paul Washer faz uma ilustração do seu período de oração em 2 períodos. Primeiro as botas, as botinas da intercessão, depois o tênis de passeio, o tênis da adoração.
Primeira parte da oração, as botinas de intercessão, é pesada, é escalar montes, é interceder, é orar pelas nações, pelas conversões, pelos pecados, é confissão. Essa oração dura, mas tem uma segunda modalidade. Agora é hora de tirar as botinas, colocar o tênis. Agora é o passeio no jardim, com o noivo. Agora eu não intercedo, eu não peço, eu não reclamo, eu não invoco. Agora é caminhar, é desfrutar do amado, do noivo. É oração que se satisfaz com Ele. Irmãos, ande com Deus nessa modalidade. Quanto tempo você destina da sua oração só para adoração? Só para dizer, meu Deus, Tu és meu Deus. De madrugada te buscarei, minha alma te deseja muito, como terra seca que não há água. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. É Deus, esse privilégio que Ele nos deu de andar com Ele. Quando entramos na presença, quando oramos, Ele se põe presente, Ele vem até nós completamente e fica lado a lado de nós. Podemos então contemplá-lo, sentir sua fragrância, seu calor, seu perfume, sua presença. Não é um bando de loucos balbuciando palavras incoerentes ao ar, ao vento, ao céu, ao limbo. Ande com Deus em oração. Espere a mulher dormir, os filhos dormirem, ou o esposo, ou as pessoas saírem da casa. Tranque seu quarto. O maior evento do dia vai acontecer aquela hora. O grande encontro. O Criador e a criação. O grande encontro. Ah, Deus, finalmente a sós com o Senhor. Finalmente a sós, com o amado da minha alma, com aquele em que minha alma se compraz, com aquele que me completa, que me preenche, que me vivifica, o meu tudo, o meu grande amor, a pérola, o tesouro escondido. Será que você, a partir de hoje, pode ter a graça de quando a casa, o estabelecimento, o apartamento, a garagem, ficar só sua e dizer, finalmente a sós. Finalmente a sós. O terceiro instrumento, zelo pela palavra, a oração e adoração. Adoração. Como eu ando com Deus? Adorando o dia todo. Um dos salmos que eu mais gosto, a introdução do salmo que eu mais gosto. Louvarei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará em todo tempo em meus lábios. Salmo de Davi, Salmo 34, louvarei o Senhor, louve Ele pela beleza da sua santidade. É assim que anda com Deus, ao contemplar as estrelas na noite, o sol no dia, a criação. Louve, meu irmão, louve na tenda dos justos, ouve-se voz de júbilo, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego louve, louvai com instrumento de cordas, louvai com danças, com adufes, com cânticos. Tudo que tem fôlego louve. Louve quando uma vez você louvou a Deus por um copo d'água gelado, fresco, que matou sua sede, por um pedaço de bife, um prato de arroz. Louve pelos filhos maravilhosos, louve pela esposa maravilhosa, louve pelos bens, louve pelos dons. Louve, 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 louve. Nós somos uma geração marcada pela murmuração, ingratidão, silêncio, sequidão, indiferença, frieza. Mas o modo de caminhar com Deus é: louvarei o Senhor em todo o tempo o seu louvor estará nos meus lábios. Quando o mar vermelho se abriu, Moisés o louvou. Quando Deus fechou a boca dos leões, Daniel o louvou. Quando Davi venceu Golias, ele o louvou. Louve, meu irmão,
louve. Os profetas louvavam, Jeremias louvava, Isaías louvava, Ezequiel louvava, Daniel louvava, Oséias louvava, Joel louvava, Amós louvava, Obadias, Miqueias, Jonas, Ageu, Sofonias, Malaquias louvavam. Todos louvavam. Eles andavam com Deus louvando o seu santo nome. Dá para fazer isso nos dias de hoje? Eu acho que é razoavelmente possível fazer. Andar. Acho que pode fazer. Que igreja... Vem cá. Que igreja nós seríamos se nós fizéssemos isso? Que igreja nós seríamos? Que impacto uma cidadezinha dessa sofreria? Nossa sala de aula, nossa vizinhança. Como nosso Deus ficaria feliz? Como nosso Deus ficaria satisfeito? Será que não chegou a hora de nós honrarmos Ele, deixá-lo orgulhoso? Agora vamos ver o alvo da comunhão. Primeiro, a comunhão de Enoque. Segundo, o alvo da comunhão. O alvo. O texto diz, e Enoque, verso 22, andou com Deus. Ele não só andou, ele andou com Deus. Qual era o alvo da comunhão, Senhor? Qual era o alvo do anelo? Deixa eu te dizer uma coisa, o homem quando foi criado, ele foi criado com apetites, anseios, anelos. O homem é guiado pelos seus apetites. O homem vive para saciar os seus apetites. Qualquer homem de qualquer classe, qualquer raça, qualquer cor, qualquer credo religioso, vive pelos seus apetites e vive em função de satisfazer seus apetites. Enoque, com esse termo, expressa qual era o seu apetite. Deus, o alvo da minha comunhão, o alvo do meu vínculo, o alvo do meu pacto, o alvo da minha intimidade era Deus. Meu Deus do céu, coloca tal apetite em nós. Eu não estou pedindo para você fazer isso aqui, estou pedindo para você orar, para ter condição de fazer. Meu Deus, apetite para tanta coisa. Eu tenho apetites tão carnais, tão sensuais, tão materiais, tão secundários, tão breves. Como me entristece saber que muitas vezes o meu apetite não está voltado para Deus, que o meu coração não pulsa de desejo por Ele. Meu Deus, como Davi, eu aqui em palácios e a arca repousando em tendas. Davi se revolvia no leito, perdia o sono por causa de Deus. Por que miséria, cargas d'água, o nosso coração nem sempre se inclina à grande joia de Israel, ao sol da justiça, ao grande Salvador, ao príncipe de Israel. Porque Ele, o nosso querido Deus, amado Deus, glorioso Deus, nem sempre Ele quer Deus. Tantas cisternas rotas ocupam o lugar dele. Tantos ídolos inúteis, estúpidos, tantas fantasias. Enoque andava com Deus. Que Deus nos conceda morrer para esse mundo para nós. Que Deus nos conceda ter uma vida teocêntrica. Note, aqui a pregação não é uma imposição, eu não estou te dando nenhum mandamento, não estou te impondo nada, não tem nada aqui de fator salvífico, é uma opção, é um desejo inerente, oriundo, que está plantado no coração desses homens que amam a Deus. Eles querem Deus,
Eu lembro que isso é um livro muito famoso, 20 anos atrás, chamado Caçadores de Deus. O autor não é de uma teologia boa, o livro não é de uma teologia boa, mas a sugestão do livro. David Wilkerson escreveu: famintos por mais de Deus, por mais de Jesus. Fala de outra categoria, não é só a salvação e viver empurrando com a barriga, esperar a volta de Jesus e ir para o céu. É desfrutar de algo tremendo. O alvo da comunhão era Deus. Isso mostra que Deus era o seu melhor amigo. E Enoque andou com Deus. Isso mostra que Deus era o seu melhor amigo. O alvo do seu prazer era Deus, o alvo da sua satisfação era Deus, da sua realização era Deus. Existem muitos cristãos, são verdadeiros, são sinceros, são honestos, mas o alvo da sua comunhão não é Deus. O tempo gasto, o seu tempo gasto, a sua devoção é com entretenimento, é com outras pessoas, é com outros irmãos, mas não é especialmente com Deus. Eles são crentes verdadeiros, eles são sinceros na sua fé, mas o alvo da sua devoção não é Deus, da sua comunhão não é Deus, não tem Deus como ambição. É o entretenimento, são a presença de outras pessoas, que todas são legítimas, são válidas. Mas essa é uma categoria diferente. Charles Spurgeon, falando acerca de Jerônimo, o responsável pela Vulgata Latina. Jerônimo deixou de lado todos os compromissos urgentes e foi cumprir o chamado que recebeu de Deus, ou seja, traduzir as Sagradas Escrituras. Suas congregações eram maiores do que muitas de hoje, mas ele disse a seu povo: é necessário que as Escrituras sejam traduzidas. Vocês precisam encontrar outro ministro. Vou para o deserto e não devo retornar até que minha tarefa esteja concluída. Jerônimo foi embora, trabalhou e orou até produzir a Vulgata, que existirá enquanto o mundo permanecer. Portanto, precisamos dizer aos nossos amigos: preciso ir, preciso de um tempo para estar sós com Deus e orar. O alvo da comunhão era Deus. Crente, persiga Deus, busque Deus, casse Deus, vá nas madrugadas, vá em oração, vá em jejum, ore, se não der certo, ore de novo, e outra vez, e mais uma, e outra, até encontrá-lo. Ore até não aguentar, ore sem cessar, ore, pois Ele há de se revelar a você. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor. Busque, porque Ele vai se deixar achar. Busque a Deus. O véu do santuário está rasgado. Busque. Primeiro, sua comunhão. Segundo, o alvo da sua comunhão. Terceiro, a provisão de Deus para Enoque. Vamos lá, presta atenção. Como era possível Enoque andar com Deus se a comunhão com Deus foi cortada com a queda? O Senhor disse que a consequência mais drástica da queda que Deus vinha ter com o homem, andar com Adão na viração do dia, todos os dias, e que com o pecado essa comunhão foi rompida, houve um muro de separação. Como então Enoque andava com Deus depois da queda?
onde houve uma separação. Presta atenção. Deus, na sua misericórdia, providencia um meio em face ao pecado, para que o homem pudesse chegar até Deus sem morrer, para que o homem pudesse amar, andar com Deus. Depois da queda, o homem só podia se achegar a Deus mediante a sangue derramado de um sacrifício animal. Somente através de um sacrifício, de um sangue vertido, de um sacrifício animal, é que o homem podia se chegar. Deus, na sua infinita misericórdia, prepara uma provisão para o homem. Este meio, em Gênesis 4, no último versículo, diz assim: a Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Note comigo, quando o pecado já tinha ocorrido, entretanto, Deus pediu um sacrifício para Abel. Noé, quando sai do dilúvio, da arca, ergue um altar e oferece sacrifício animal. Este texto aqui que eu li, que está coladinho com a narrativa de Enoque, diz que depois que Sete foi gerado, começou-se a invocar o Senhor, mediante o derramamento de um sacrifício animal, sangue de um sacrifício animal, propiciava a entrada do homem, novamente a presença, a provisão de Deus, foi abrir um caminho, mediante a expiação, o derramamento do sangue de um sacrifício animal. Porque Hebreus 9, 3, 7 diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, está falando da entrada do sacerdote à presença, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados do povo. O que é não sem sangue? O sumo sacerdote só poderia ir até o santo dos santos, é a figura da viração do dia, a presença, não sem sangue, só com derramamento de sangue animal. Foi a provisão de Deus. Por isso, Enoque podia andar com ele, mediante a sangue oferecido de um sacrifício. Assim acontece conosco, mas de uma forma muito mais elevada. Como criaturas como eu e você pode se achegar diante de Deus? Como eu me conheço, gente? Eu sei do que eu sou constituído. A presença santa de Deus não suporta um milésimo de segundo de alguém como eu. Como nós podemos andar, não só orar, não só ter comunhão, mas andar com Deus, sendo pecadores, através da provisão de Deus para o homem, Cristo Jesus. Jesus Cristo, através do sangue dele, da morte dele, Hebreus 10, 19, 22, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo Santo. Opa, podem entrar, entrem com intrepidez, entrem, dê a mão para ele, ande com ele. Mas como isso é possível? Escritor de Hebreus: pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote, e sendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, mediante a provisão de Deus, você pode andar com Deus. Que coisa gloriosa. Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro,
foi somente através do presente de Deus para nós que podemos entrar no Santo dos Santos, que podemos andar. O que o texto insinua? Não desperdice isso! Para essa aliança ser refeita, para esse muro que separava nós de Deus cair, para esse abismo ser fechado, o sangue do seu filho teve que ser vertido, seu filho teve que se oferecer como expiação por nossos pecados, se encarnar, sofrer, morrer. E através do que Cristo fez na cruz, você pode andar com Deus. Quando você lê os 4 evangelhos, você vai ler no final deles, que quando Jesus brada, está consumado, em suas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A antiga aliança, a separação, meu irmão, os rituais foram todos abolidos e todos cumpridos no Filho. Agora você pode andar com Ele. É como se Deus voltasse 2000 anos lá no Éden, tirasse os querubins com espada de fogo e dissesse: Adão, volta, Adão, entra novamente, Adão, anda comigo. É claro que nós somos os últimos Adãos. Está falando conosco. Não despreze a provisão de Deus. Cristo Jesus não foi só com a razão de redimir, claro que foi também redimir, justificar, perdoar, tudo isso, vida eterna, socorro, provisão, tudo isso. Mas foi também o que está na primeira carta de João, capítulo 4, a nossa comunhão é com o Pai. Comunhão, aliança. No Antigo Testamento, por que eu falei que aqui é mais elevado que os sacrifícios de Enoque? No Antigo Testamento você tinha Deus com, no Novo você tem Deus em. Deus com, Deus em, dentro, habitando. O Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos. Não sabeis vós que sois santuários do Deus vivo, do Espírito de Deus? Você pode, eu vou te dizer uma coisa, agora eu vou mexer com você. Pera lá, se Deus não andar com você, não se revelar, você vai se revelar a quem? Deus só tem um povo em todo o mundo e você faz parte deste povo. É com você que Ele quer andar. Primeiro, não desperdice a provisão. Segundo, o senhor vai falar isso? Vou falar. Significa, se Deus fez uma provisão para nós, Deus tem prazer na comunhão com o seu povo. Deus tem prazer. Provérbios 15:8, o sacrifício dos ímpios é uma abominação para o Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. Deus tem prazer. Não era Adão que ia atrás de Deus, Deus é que vinha ter com a criação na viração do dia. Deus tem prazer em comungar com a sua criação, com seus eleitos, com o seu povo, igreja. Pois Ele envia o seu bem mais valioso, o seu Filho, para reatar com o seu povo. Vê se tem uma toalhinha ali dentro da minha gaveta ali. Voltei a suar, porque deve estar sendo bom, né? Estava tão seco, né? Faz uns 2 anos que eu não sou. Vou ungir, no final eu vendo, tá? Quarto,
Estamos falando da comunhão. Essa comunhão, escute agora, essa comunhão foi estendida para todas as classes de pessoas. Qualquer cristão pode andar com Deus. Essa comunhão é estendida para crentes simples, para pessoas comuns. Esse tipo de relação com Deus não está restrita a uma categoria privilegiada, profetas, pastores, mártires. Não, cristãos comuns, simples, podem andar com Deus. A comunhão está estendida para todos, verso 21, veja só. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Agora o 22. Enoque andou com Deus, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Isso aqui ensina dois princípios. Primeiro, mostra que Enoque era um homem comum, ele era pai de Matusalém e filhos e filhas. Ele era um homem comum, ele era um simples pai. Ele é igual está descrito em Atos 10, o centurião Cornélio, era um militar da época, só isso, um homem comum, um homem de vida comum, de cotidiano comum. Ou seja, qualquer um pode andar com Deus. A comunhão com Deus não está restrita a uma classe especial. Qualquer um de nós pode andar com Deus. Não se fala mais nada. Ele viveu, foi pai de um, foi pai do outro. Era um homem simples. Ele era um homem comum. Você é pedreiro, você pode andar com Deus. Carpinteiro, pode andar com Deus. Autônomo, pode andar com Deus. Sapateiro, pode andar com Deus. Gerente, pode andar com Deus. É ministro, você pode andar com Deus, ministro do Evangelho, sabia? Pregador, você pode andar com Deus. Teólogo, você pode andar com Deus, teólogo. Até você pode. Apóstolo, você então... Não, você acha que Deus não quer não, porque os que ele queria morreu no primeiro século. Ele andou com os que tinha que andar. Tá? Qualquer um pode andar com Deus. Segundo princípio, o estado de matrimônio familiar não é incompatível à piedade. Eu não ando com Deus porque eu trabalho, porque eu sou pai, porque eu tenho filho, porque eu estou agindo na outra. Opa! O estado de matrimônio, o estado familiar não é incompatível a uma vida de piedade, porque é um operário, pai de família, um homem comum, vulgar, andava com Deus. O estado familiar não é empecilho para andar com Deus, porque Moisés tratava Deus face a face, era casado com Zípora e tinha filhos. Abraão é chamado amigo de Deus, e não precisa nem dizer de quem, ele foi pai. Jacó viu a escada do céu, o céu aberto, anjos subindo e descendo, era pai das 12 tribos. Davi escreveu salmos mais íntimos, era pai de uma penca de filhos, chefe dos exércitos, poeta, compositor, estadista, rei. Pastor, então como que anda com Deus no seu trabalho? Anda com Deus na maternidade, anda com Deus nos corredores da universidade, anda com Deus no ônibus, no metrô, anda com Deus na cozinha, anda com Deus no banheiro, anda com Deus na escola, anda com Deus. Irmãos, gravem isso. O Senhor está dizendo que eu, uma simples dona de casa, posso andar com Deus? Pode e deve. Eu, um simples pedreiro, eu, um simples irmão que não tem o primeiro grau completo, sim, você pode. Qualquer um de nós. E segundo, o estado matrimonial, familiar, profissional não impede a piedade. Estou terminando, não fique nervoso, não vai adiantar.
Eu lembro de um desenho, só o Alexandre vai lembrar, não vou falar aqui não, que é muito vulgar. Lembra do Pica-Pau, quando ele fazia coisa boba, ele puxava uma cordinha e uma bota. Tum, tum. Eu me sinto desse jeito. O negócio está aqui, debaixo, e está literalmente debaixo do meu nariz, literalmente. Aqui, meu Deus do céu, aqui, meu Deus. Ele dizendo, a dona de casa, cozinhando feijão, 6:30 da tarde, pode andar com Deus. Um faxineiro de escola pode andar com Deus. E um homem cheio de negócio compromissado pode andar com Deus, enquanto tecla digita, o seu coração pode estar dizendo, oh Deus, tu és meu Deus, e eu te desejo. Quinto, a comunhão não é um ato, é um estado. Andar com Deus não é um ato, é uma condição, é um estado permanente. Vamos lá, a Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos, e que ele gerou o primeiro filho, Matusalém, com 65, viveu 365. Gerou o filho com 65. E depois disso passou a andar com Deus. Se ele viveu 365 e começou a andar com Deus depois de 65, quantos anos ele andou com Deus? 3 séculos. Até ser tomado. 300 anos. Andou com Deus. O que significa? Uma vida inteira andando com Deus. Não foi uma fase, não é o primeiro amor, não é o estágio quando a igreja abriu. É uma vida dedicada, uma vida de comunhão. Não é um ato, é um estado, não é um momento, é uma condição, uma vida inteira vivida para Deus. Enoque andou com Deus por 300 anos. Andar com Deus não deve se limitar ao primeiro amor, ou a um período de tribulação, um final de semana, uma conferência, um simpósio, um seminário, uma campanha de oração, mas deve ser para toda a vida. Veja o profeta Jonas, que muitos estudiosos dão autoria do Salmo 116. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver, para o resto da minha vida. Davi, Salmo 63, 4, sim, te louvarei enquanto eu viver, e a ti em oração levantarei as mãos. Assim, nós criamos vínculos, e a gente até caminha com muita gente. Não caminha? O que leva a gente separar, deixar de caminhar? A gente caminha, quem está namorando, caminha, aí perde o encanto, larga, amigos, entram em contenda, largam, deixam de se caminhar. Você deixa de caminhar quando uma das partes é ofendida, ou perde o encanto, perde o interesse, ou perde a alegria. Esse tipo de coisa leva as pessoas a romperem com seus vínculos, que no tempo de hoje não duram nada. Mas, por que não andar a vida toda com aquele que tem coisas novas todos os dias, que jamais nos decepcionará, jamais nos trairá, que jamais será desleal uma vez sequer? Com esse, caminhe todos os dias. Vou correr aqui, senão demorar para sair. Amém? Uma vida toda dedicada. Hudson Taylor, uma vida dedicada para a China. David Brainerd, uma vida. Você sempre vê uma vida vivida. John Knox, uma vida. David Livingstone, uma vida. Charles Stewart, uma vida. Uma vida, gente. Andando com o Deus. Esse homem está caminhando nas ruas da China e uma senhora vê ele e olha para Hudson Taylor e diz, conversando com outra, esse jovem caminha com Deus. São títulos que eles recebiam. Esses homens andam com Deus. Susana Wesley anda com Deus. Catherine Buff anda com Deus. Susana Spurgeon anda com Deus.
uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada ao estudo das Escrituras, uma vida dedicada à intercessão, uma vida dedicada aos cultos, uma vida dedicada às obras, uma vida dedicada ao Senhor Jesus, uma vida dedicada a Deus, uma paixão por Deus, não só um momento. Sexto, estamos terminando. Não espere condições favoráveis para andar com Deus. Nos dias de Noé, o pecado já havia se proliferado de uma maneira incontrolável. Podemos ver isso na narrativa de Noé, pouco depois de Enoque. Gênesis 6 diz, 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Esse era o pano de fundo de Enoque, era a condição da sociedade de Enoque: trevas, perdição, degradação. Ou seja, não havia bons exemplos para Enoque, não havia estímulos de fé, nem de piedade, não estava ocorrendo um avivamento nos dias de Enoque. Era uma apostasia sem limite, uma frieza sem limite, uma degradação fora de série. Mesmo assim, Enoque andou com Deus em condições completamente desfavoráveis. Não é o reflexo? Nós não temos exemplos, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de dificuldade terrível, de degradação moral terrível. Matthew Henry comenta sobre esse texto dizendo: Enoque não dependia de situações boas ou ruins para buscar Deus. Pelo contrário, sua busca era constante, independentemente do que estivesse acontecendo. É como se ele estivesse inteiramente morto para esse mundo, e não apenas seguia a Deus, como fazem todos os homens bons, mas caminhava com Deus, como se ele já estivesse no céu. Oh, glória! Não espere condições favoráveis. Aliás, Jesus disse que é o princípio das felicidades, princípio das alegrias, princípio da festa. Não, é o princípio das dores. Vai piorar. Enoque ainda buscava. E por último, o resultado de andar com Deus, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Até aí. Já não era. O que é isso? Esse texto descreve o súbito e misterioso desaparecimento de Enoque. Sumiu. Enoque sumiu. Se você olhar nas genealogias, Enoque foi o que viveu menos. O que viveu mais foi Matusalém, 969 anos. Mas outros vieram 900, 700, 900, 800. Enoque viveu só 365. Por quê? Porque já não era. A Bíblia diz: Deus tomou para si. Alguns tradutores fazem alusão de um arrebatamento. Deus o tomou vivo, como tomou Elias. Ele foi transportado da vida temporal para a vida eterna. Aconteceu isso. A narrativa mostra: Enoque teve filhos, Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. O que é isso? Primeiro, uma vida de comunhão com Deus tem reflexos eternos. Um autor desconhecido disse assim: Enoque e Deus costumavam fazer juntos grandes passeios. Um dia foram mais longe do que era costume, e Deus disse: Enoque, você deve estar cansado, venha à minha casa para descansar. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem anda com Deus na terra, Priscila, vai andar com Deus no céu. Quem não anda com Deus na terra, pode ser que não vai andar com Ele no céu. A
comunhão, o amor, teve o seu auge com Deus arrebatando Enoque, para andar com ele agora lá no céu. Então, 2 princípios. Andar com Deus tem consequências eternas. O que você faz com Deus aqui vai refletir lá na eternidade. Esteja certo disso. Segundo, quem anda com Deus aqui é uma poderosa evidência que andará com Deus no céu. Quem não anda com Deus aqui pode ser uma poderosa evidência que não andará com Deus no céu. Deus nos criou para isso. O que você acha que nós vamos ficar fazendo lá? Desfrutando dele. Lá não tem sol, ele vai brilhar. Árvore da vida, rio de vida, todos esses termos são usados para dizer: vocês se saciarão em mim, se completarão em mim. É isso que nós faremos. Amém? Com essa mensagem, eu quero dizer a você, é perfeitamente possível andar com Deus no nosso mundo atual. Vamos fechar os olhos, vamos orar.